Senhor presidente, eu subo novamente essa tribuna, porque hoje temos um déficit de 11 mil estudantes com deficiência de transtorno e contamos com 200 ADEs efetivos e pouco mais de 500 contratados. Esse déficit tem sobrecarregado os profissionais de saúde da rede e angustiado principalmente as mães e prejudicado o direito das crianças, da educação inclusiva e de qualidade aqui no Recife. Em maio, teve uma audiência pública puxada pelo Ministério Público, que houve um compromisso formal de 400 vagas que seriam preenchidas até agosto. O concurso foi homologado, mas até agora a gente não teve notícia desses profissionais que foram efetivados, né? A Secretaria de Educação, a gente tem que concordar que ela precisa se comprometer e tratar isso com prioridade, convocar esses trabalhadores e essas trabalhadoras, e para que esse estudante, para que os estudantes possam seguir um acompanhamento diário de famílias que vivem em rodízio nas escolas e as mães que precisam dessas escolas para poder garantir que seus filhos tenham progressão justamente na educação. É inadmissível que a educação inclusiva não pode ser uma garantia e ser uma promessa adiada pela gestão e pela burocracia que existe ainda em Recife. E deve ser tratado como prioridade. E é por isso que a gente sobe aqui, eu vou passar a palavra para a vereadora Karen, sobre o nosso posicionamento, que é fazer apelo ao Executivo, né, e que esses profissionais sejam imediatamente chamados e contratados para que nenhuma criança seja deixada para trás. Porque a gente sabe o quanto é importante a política de cuidado, principalmente na educação. E se esses profissionais estão aqui hoje, né, na Casa do Povo, na Casa Zé Mariano, pedindo para que tenha essa convocação, é porque é um apelo desses profissionais e também das mães dessas crianças que precisam ter cuidado na educação. Eu passo a palavra para a vereadora Karen, que logo cedo fez seu discurso, mas eu acho que tem muita coisa ainda para contribuir. Obrigada, vereadora Jo Cavalcante, pela parte. Eu apresentei esse requerimento de número 7444 de 2025 para poder tratar a realidade das crianças atípicas da cidade do Recife, como foi trazido aqui e abordado por vários vereadores dessa casa, a questão do rodízio que acontece nas escolas. Hoje, a cidade do Recife está acima do déficit de alfabetização, só que esse déficit ele pode piorar se a gente não trabalhar a questão dos ADEs, se a gente não fazer a questão da nomeação. Fiz o início da minha fala no pequeno expediente para poder falar com a categoria que está aqui nos ouvindo e que a gente precisa tratar a questão da educação como prioridade. Porque não dá para a gente ter rodízio e criança saber qual é o dia ou não que ela vai assistir aula. Também não faz sentido as mães acompanharem os filhos dentro das salas de aula, porque não tem profissionais adequados, porque esse quadro é um quadro adequado para poder lidar com as crianças atípicas. E a gente tem cerca de 11 mil crianças atípicas que precisam ter acesso à educação, e o processo de educação ele tem que ser inclusivo. O que acontece hoje é que a gente tem 194 concursados, 507 profissionais que são contratados, que, inclusive, estão sem receber o salário, o contrato não foi renovado e que existe um concurso que aconteceu em dezembro e que tem uma nomeação para fazer de 400 profissionais. E que foi feito um acordo da Prefeitura com o Ministério Público, que é a nomeação dos profissionais que estão aqui na galeria ia ser tomada no dia 15/8 de 2025, sendo que a gente está aqui no dia 19/8 de 2025 e não teve a nomeação
desses profissionais. Então, para a gente poder atender, o mínimo que a gente tem é a nomeação desses profissionais. Por isso que eu reforço aqui a questão do meu à parte, diante da sua fala, que foi muito bem abordada, muito bem colocada, para que a gente possa assumir o compromisso com a educação da cidade do Recife, para que a gente possa assumir o compromisso com as crianças atípicas, com as mães atípicas e com os profissionais que fazem com que a gente tenha um índice alto de alfabetização. Mas, se continuar desse jeito, a gente vai ficar com um sistema abaixo do índice, e quem vai ser penalizado em torno disso vai ser as crianças atípicas da nossa cidade. Muito obrigada, vereadora, pela parte. Eu acolho total a parte da vereadora Karen, porque a gente tem que entender que as crianças que têm essa situação de atipicidade têm que ter um cuidado maior. A gente sabe, né, o quanto é importante o cuidado dessas mães também, porque quando tem um rodízio de criança na escola, quem sofre geralmente são as mães, porque elas não têm com quem deixar essas crianças e também fica prejudicado até chegar no seu trabalho. Então, o apelo que a gente faz à gestão é que contratem logo esses profissionais, porque não pode ficar a educação abandonada desse jeito, do jeito que está acontecendo, né? São 500 contratados, mas até agora não conseguiram cumprir o que o Ministério Público determinou, que é a contratação desses outros trabalhadores que era para ser contratado agora em agosto e não está sendo. Então, o que é que falta para a Secretaria de Educação do município fazer a contratação desses professores? É importante que o líder da base está aqui, né, para também mediar esse conflito, já que tem trabalhadores aqui que estão querendo ser contratados. Então, eu passo a fala para o vereador Osmar. Eu acho que ainda dá tempo. Dá tempo. Vereadora, eu acho que é importante a sua fala nesse momento, né, que a gente possa pressionar a prefeitura para que chame os concursados. Sim. Mas o mais absurdo são as mães que levam as crianças para o médico e estão levando falta. A associação dos ADEs, né, em nome da companheira Mariana e do companheiro Frank, né, colocou aqui, os servidores, principalmente, servidores e servidoras da Secretaria de Educação, estão sofrendo por não terem o direito de cuidar da saúde de seus filhos menores. As mães servidoras, ao levar o filho ao médico, né, leva falta, pois a Secretaria não reconhece o atestado da criança. Com isso, desconta, né? E aí faz parte perca salarial, porque é descontado, né? É preciso que a Secretaria de Administração, junto com a Secretaria de Saúde e Educação, reveja isso, possa de fato discutir e organizar isso, porque é preciso, primeiro, chamar os concursados, de fato, garantir o direito daqueles que fizeram o concurso. A rede precisa, pede socorro, né, que os ADEs sejam chamados para que possam cuidar das crianças e da sociedade do Recife, e também que a mãe servidora possa também cuidar do seu filho. Na hora que leva, não pode estar levando falta. Isso é o maior absurdo, é um cúmulo, né, de falta de debate, de organização da própria Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Administração. Eu coloquei para eles ali que a gente vai procurar Alexandre Feitosa, que hoje é o negociador da Prefeitura, né? É aquilo que Tadeu colocou aqui, a gente negocia, nunca é o que a gente quer. E também nunca é a perspectiva melhor para o servidor, sempre é melhor para a Prefeitura. A gente esperamos que isso mude, a gente sabe que o ano que vem é um ano eleitoral, então é preciso chamar os concursados, é preciso atender melhor as mães que prestam serviço ao povo do Recife, né, que cuida de seus filhos, tem um direito também. Então, vereador, acho que foi pertinente esse debate que Vossa Excelência fez hoje na tribuna, e aqui só reforçar o que a Associação dos ADEs está convocando, o que a companheira Karen colocou, mas colocar de forma franca que a Prefeitura precisa discutir melhor com a mesa de negociação permanente para que possamos resolver os problemas das pessoas. Acolheu a parte do vereador e digo aqui ainda mais, né, que eu acho que para
conseguir fazer com que aconteça uma política efetiva para que não só atenda aos trabalhadores, mas atenda a essas mães também, tem que ter uma vontade política, né? Que aí o diálogo permanente. Eu acho que o que os trabalhadores estão pedindo aqui é justamente o cuidado não só com as crianças, mas com essas mães que estão sendo, de alguma forma, prejudicada, até quando vai para o atendimento médico para essas crianças e são taxadas no seu contra-cheque. Então, o apelo que eu deixo aqui à Secretaria de Saúde do município e à gestão é que Obrigado. atenda o pleito desses trabalhadores e as mães e essas crianças. Obrigado, senhor presidente.